A Suprema Corte do Siliar rejeitou o pedido de Trump para o envio da Guarda Nacional no estado de Illinois. Os EMIUA estão se preparando para inspeções em massa de imigrantes em 2026. A UCAS apresentou o relatório final sobre suas atividades em 2025. O ICE planeja abrir novos mega-armazéns para acomodar mais de 80 mil detidos. Em 2025, mais de 1.600.000 estrangeiros perderam seu status legal nos Estados Unidos. O Departamento de Estado publicou novos dados sobre a disponibilidade de vistos em janeiro de 2026. Está sendo implementada uma nova proibição nos EUA para o recebimento de subsídios por várias categorias de imigrantes. Olá, amigos! Hoje, 28 de dezembro, começamos nosso noticiário dos Estados Unidos da América em russo. A primeira notícia diz respeito aos planos da administração Trump para 2026 no combate à migração ilegal. Como foi divulgado por vários veículos de imprensa internacionais, a administração Trump planeja contratar milhares de novos agentes do ICE e da Patrulha de Fronteira, ampliar as operações em locais de trabalho e abrir um novo centro de detenção. Isso indica que a administração planeja um reforço significativo do controle migratório em 2026, incluindo a realização de novas operações em locais de trabalho, até mesmo em setores anteriormente considerados protegidos como agricultura e hotelaria. Vale destacar também a intenção de envolver empresas privadas em 2026 para localizar imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Ou seja, é muito provável que no próximo ano possamos ver uma série de empresas privadas atuará como contratadas do governo do Zequedien na busca por imigrantes ilegais. Esses planos foram anunciados apesar de a aprovação de Trump em relação à imigração ter caído para 41% nas cidades com grande população imigrante. Apesar de tudo isso, os Estados Unidos continuarão realizando ações para identificar imigrantes ilegais. Foram publicados os planos do ICE para a reestruturação de mega-armazéns. Para centros de detenção de imigrantes ilegais, ou seja, centros de detenção, em resumo, o ICE está procurando contratadas para transformar armazéns industriais em 7 grandes megacentros e 16 instalações menores, a fim de criar um sistema capaz de manter mais de 80 mil imigrantes ilegais ao mesmo tempo. Isso permitirá criar um sistema de processamento e deportação acelerados dos detidos, baseado no modelo Hub and Spoke. Nesse modelo, os recém-detidos são primeiramente encaminhados para processamento em centros especiais, e só depois disso começa a análise dos seus documentos. A ampliação do número desse tipo de centros de detenção mostra que o trabalho do ICE não está parando, mas apenas ganhando força. A UCIS apresentou seu relatório de atividades para o ano de 2025. Além do reforço da fiscalização e da introdução de novos testes no processo de naturalização, ou seja, obtenção da cidadania americana, a UCIS apresentou uma série de dados interessantes. No relatório final da UCIS, intitulado Making America Safe Again para o ano de 2025, consta uma estatística de 65% dos casos de fraude detectados pelo FDNS, o departamento da UCIS responsável por identificar fraudes e ameaças à segurança nacional. Foi exatamente para essa estrutura que os funcionários da UCIS encaminharam mais de 29 mil casos que lhes pareciam suspeitos. E foi justamente desses 29 mil casos suspeitos que 65% realmente apresentaram indícios de fraude. Entre eles, por exemplo, estão os seguintes casos: Immigration Benefit Fraud, ou seja, fraude na obtenção de benefícios migratórios. São vistos, green cards, naturalizações e outros status. Casamentos fictícios, que são frequentemente usados para obter green cards por meio de petições baseadas em família. Abuso de vistos de trabalho, como H1B, AB2 e AB3. Ou seja, estamos falando de qualificações falsas, empregadores fictícios e assim por diante. Golpes com vistos de estudante envolvendo vistos F1 e J1. Estamos falando de créditos fictícios e documentos falsificados. Pedidos de asilo fictícios. Frequentemente é utilizado o VAWA Act, que é o Violence Against Women, um programa que oferece proteção a vítimas de violência doméstica, além de um grande número de documentos falsificados, como certidões de óbito, nascimento e casamento falsas, e o fornecimento de informações falsas.
Na verdade, o UCIS enfatiza que o trabalho de verificação dos dados fornecidos pelos requerentes foi elevado a um novo patamar em 2025 e, muito provavelmente, em 2026, ao analisar os documentos, os dados serão examinados com muito mais atenção e rigor. E como você deve se lembrar dos vídeos de notícias anteriores como um acréscimo? Além disso, também serão analisadas as redes sociais dos requerentes. Além disso, em 2025, um número recorde de estrangeiros, mais de 1.600.000 pessoas, perdeu o direito de permanecer no ZEU devido ao encerramento de vários programas de permanência legal no país. Assim, em 2025, o programa Parole foi encerrado nos Estados Unidos da América. O TPS foi cancelado para vários países e o aplicativo CBP One também deixou de funcionar. Já agora, especialistas consideram que esta foi a maior redução da história nas vias legais de imigração para os ESET. Também vale destacar separadamente a suspensão do Green Card em 2026, a chamada Loteria de Diversidade de Vistos, que também permitia que milhares de estrangeiros viessem legalmente para os ETNIU. Além do mencionado acima, também há problemas na obtenção de asilo, bem como na renovação do status para cidadãos da Ucrânia pelo programa U4U. O Departamento de Estado do ZPOSTL publicou seu boletim para janeiro de 2026, no qual normalmente são divulgadas informações sobre a disponibilidade de vistos de imigração de diferentes categorias. Com base nos documentos apresentados, observa-se um avanço moderado nos vistos das categorias AB1 e AB2. Por sua vez, os chamados vistos patrocinados por família apresentam mudanças mínimas e, muito provavelmente, haverá atrasos para eles. Isso se refere aos vistos F2A e F2B. Ou seja, já a partir de janeiro de 2026, o Departamento de Estado do ZSTAR indica a prioridade na análise dos casos da categoria AB, ou seja, casos de profissionais altamente qualificados. No entanto, para os solicitantes da Índia e da China, o prazo de análise continua sendo bastante significativo. Vale destacar separadamente o visto AB4. Esse é o visto concedido a determinadas categorias dos chamados trabalhadores religiosos. Por enquanto, essa é uma informação não oficial e não confirmada, mas há muitas conversas entre a comunidade profissional de que justamente essa categoria de visto será a primeira a ser suspensa em 2026. Foi anunciado nos EUIOAS uma restrição ao acesso a uma série de subsídios médicos. Em julho de 2025, o presidente Trump assinou a Lei de Impostos e Orçamento. Essas medidas impõem restrições significativas ao acesso a programas federais de saúde para imigrantes legalmente presentes, ou seja, imigrantes que estão legalmente nos Estados Unidos. A lei limita para eles as coberturas subsidiadas pelo Marketplace e pelo Medicare, e mantém esse direito apenas para uma categoria restrita de estrangeiros, os chamados residentes permanentes legais, ou seja, pessoas que possuem o Green Card. Segundo estimativas do CBO, cerca de 1.400.000 imigrantes legalmente presentes ficarão sem seguro, o que, por sua vez, economizará ao orçamento federal cerca de 130 bilhões de dólares, mas ao mesmo tempo aumentará a demanda pelo chamado atendimento de emergência. Esses são centros de prestação de serviços médicos no Iowa, onde é possível buscar atendimento diretamente sem seguro de saúde. Imigrantes ilegais, os chamados undocumented immigrants, como antes, não poderão acessar esses programas. Vale ressaltar, porém, que em vários estados, como Nova York e Califórnia, podem existir programas locais próprios que ajudam imigrantes com status legal não regularizado ou mesmo sem documentos a obter acesso ao seguro de saúde. Mas em nível federal, o financiamento para esses programas agora foi reduzido. A Suprema Corte rejeitou o pedido de Trump para o envio da Guarda Nacional no estado de Illinois. 23 de dezembro de 2025, Suprema Corte dos EUA. Por maioria de votos, sendo 6 contra 3, foi negado o pedido emergencial da administração Trump para suspender a liminar das instâncias inferiores, que bloqueiam a mobilização federal e o envio das tropas da Guarda Nacional na região de Chicago, estado de Illinois. Essa decisão mantém em vigor a decisão anterior da juíza federal April Perry, que ela tomou ainda em outubro de 2025. Lembro que foi justamente em outubro de 2025 que Trump enviou para Illinois cerca de 300 militares da Guarda Nacional, o que provocou inúmeros protestos em todos os níveis do estado de Illinois.
Trump justificou essa decisão dizendo que era necessário proteger os funcionários do ICE em Chicago durante as operações de captura de imigrantes ilegais. E de fato, os protestos no centro de detenção em Chicago, por exemplo, em Broadview, frequentemente se transformavam em confrontos com agentes do ICE. Mas a Suprema Corte considerou isso insuficiente para justificar o envio das forças da Guarda Nacional. Ou seja, na opinião da Suprema Corte, o estado de Illinois possui todos os recursos necessários para lidar com essas manifestações de resistência civil. Por sua vez, o governador de Illinois, Pritzker, destacou que essa decisão da Suprema Corte é um passo importante contra o abuso de poder e o autoritarismo. O prefeito de Chicago, Brandon Johnson, escreveu em suas redes sociais que essa decisão é uma proteção da democracia e das cidades contra a militarização. Por sua vez, a Casa Branca destacou que essa decisão não afetará a luta geral contra os imigrantes ilegais. Também vale ressaltar que esta é uma derrota relativamente rara para Trump na Suprema Corte Conservadora e pode influenciar desdobramentos semelhantes em outras cidades como Los Angeles, Portland, Nova Orleans, que geralmente são chamadas de cidades santuário. Prezados amigos, a edição de hoje é composta por essas notícias. Ficarei muito interessado em ler a opinião de vocês. Escrevam nos comentários e, claro, não se esqueçam de se inscrever. Obrigado a todos e um feliz ano novo! Que o ano novo traga a realização de todos os seus objetivos e metas planejados.